Boa tarde, Estados Unidos. Boa tarde, Brasil. Estamos entrando no ar com uma live muito especial neste momento para podermos falar sobre as questões das igrejas aqui nos Estados Unidos e, claro, vai servir para o Brasil. Eu vou apresentar os nossos convidados, Michael King e Andrew Beckwith. A Michael King é diretor de comunicações da MFI, Massachusetts Family Institute, e o Andrew Beckwith é o seu presidente. Está conosco o Deivison para nos ajudar aqui na tradução. Eu devo falar a boa parte em inglês e vou traduzir também. Enfim, vamos desenvolver aqui um trabalho. Enquanto isso, nós estamos já tendo algumas pessoas que estão chegando. Nós queremos dar as boas-vindas e pedir que você possa compartilhar todos estes momentos que vamos ter aqui nos próximos 30 minutos. Hello, Michael. Hello, Andrew. I am so glad that we are able to do this at this moment. Pode traduzir, Deus. Olá, Michael e Andrew. Eu estou muito feliz de estar podendo fazer isso agora neste momento. We have few topics that we want to share with our audience. Nós temos alguns tópicos que nós gostaríamos de compartilhar com a nossa audiência. We want to talk about the religious liberty. Nós queremos falar sobre a liberdade religiosa. We want to talk about the reopening of the churches. Nós queremos falar sobre a abertura de novas igrejas, a reabertura de igrejas. They should not have been closed, to be honest. Para ser honesto, eles não deveriam ter sido fechadas. And also we want to hear from you, from what you are doing to help the churches, especially in Massachusetts. E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham que deveria ser feito com a igreja, especialmente em Massachusetts? Andrew, in your opinion, what is, at this moment, the greatest threatening for religious liberties in America? Nesses dias, qual você acha que é o maior atentado contra a igreja nesses últimos dias? Well, Pastor, as you know, and again, thanks for having us both on. As you know, as we've talked about, I think on your show in the past, there are a number of... Just a moment. Deivison will pick it up. Okay. Ok. Você sabe, Josimar, que eu já falei com você no seu show no passado. There are a number of threats from different directions to our religious... Tem alguns tipos de atentados contra a igreja, ameaças contra a igreja em diferentes direções. But right now, what everyone is taking a very close look at is how the governors are limiting church gatherings. E agora o que as pessoas estão olhando mais precisamente é que os governantes estão observando muito os ajuntamentos de igrejas. Estão limitando, não é, todas essas igrejas? Are they limiting these churches these days? Right. So they are, in response to the coronavirus, as we all know, governors in the different states are limiting the number of people who can come together, even for a church service. Isso, por causa do coronavírus, eles estão limitando, em resposta, eles estão limitando o juntamento dessas igrejas por causa disso. Obviously, coming together to worship God and preach His word is at the core of our religious freedom. Na verdade, se juntar com as pessoas para fazer esse ajuntamento religioso, esse é o centro do significado da igreja, ou da liberdade da igreja. In fact, what we're seeing right now, these threats affect all 5 of our First Amendment constitutional rights. Na verdade, o que tem acontecido agora afeta os 5 direitos constitucionais que nós temos em liberdade religiosa. So what we've seen the orders do is to limit the church's right to assemble freely. O que tem feito é limitado a igreja de se reunir livremente. To exercise their religion. E exercitar a sua religião. So what we've helped to do in response... O que nós podemos fazer para ajudar em resposta is to use those other 3 rights that are in that é usar os outros 3 direitos que nós temos. That's the freedom of speech, que é a liberdade de falar,
and the right to petition the government. O direito de fazer petição ao governador. So there was about 500 pastors here in Massachusetts that wrote a letter to the governor. Mais de 500 pastores aqui em Massachusetts que escreveram uma carta ao governador. E muitos brasileiros, and many Brazilians participate, muitos brasileiros participaram. Eu gostaria de agradecer aos pastores que aceitaram atender o nosso apelo para que escrevesse ao governador. Yes, I would like to thank all the Brazilian pastors that accepted our request and also wrote the letters to the governor. Yes, I would echo that thanks, because that letter, which asked the governor to reopen the churches in phase 1, worked. E eu quero agradecer também, em consonância com o pastor Josimar, aos pastores, porque, na verdade, essa petição ao governador, na verdade, funcionou. And we saw right away the fifth right in our First Amendment, the right of a free press. E nós vimos também o quinto amendment, que é o direito de imprensa livre. Imprensa livre. The press got that story out. They started asking the governor questions at his press conferences about churches. E a imprensa jogou a história para fora e eles começaram a pressionar o governador a respeito do que estava acontecendo com as igrejas. And the governor seems pretty clear to us that he changed his original plans to now include churches in phase 1. E parece que funcionou e o governador agora incluiu a igreja na fase 1. There was also a lawsuit by a church out in Worcester. E teve também um processo de alguma igreja de Worcester aqui contra isso. That it challenged the governor's orders that shut down churches in the first place. Que desafiou as ordens do governador por fechar as igrejas em primeiro lugar. So, and that happened at the same time. So I think you had the lawsuit, the letters from the pastors, and that let the governor know he needed to reopen churches. Isso, então isso aconteceu ao mesmo tempo, esse processo que foi feito e as cartas que foram enviadas pelo pastor, e fez o governador pensar que deveria resolver em abrir as igrejas. Andrew, this really scares me. Isso, na verdade, me assusta um pouco. Because just to hear that the governor has to let us worship, this is like Pharaoh trying to let the people go. Isso me preocupa porque só de saber que o governador tem o direito de nos resistir em deixar a gente ir fazer a igreja, se parece mais com o faraó não queremos deixar a gente ir do Egito. I agree. Mike and I did a webinar yesterday for about 170 pastors in Massachusetts. Eu concordo, Mike e eu, nós fizemos um webinário, né, que chama de webinário. Right. Webinário em Massachusetts. So when I talked about the order that now permits churches to gather at 40%. E quando eu falo sobre a ordem de que permite a igreja funcionar apenas em 40%. So I kind of choked on the word permit because, like you said, eu me engasguei um pouco nessa palavra de permitir, porque como você disse, to allow churches to gather or not. Será que eles têm o direito de permitir as igrejas se encontrar ou não? Where is the separation between church and state in this country, Andrew? Where is it? Onde está a separação entre igreja e o Estado nesse país? So, I mean, legally, without getting too deep in the weeds, as it were, legally, the state does have authority in very special circumstances. Antes de que a gente entre mais fundo nesse assunto, na verdade, o Estado tem realmente o poder de agir contra a igreja em algumas circunstâncias. And that's what our laws say right now. É isso que as nossas leis dizem agora. But if they're going to close churches down, mas se eles forem fecharem as igrejas, then they really have to shut everything down because they have então eles vão ter que fechar tudo mais. They can't treat the churches any worse or less than other entities. Eles não têm como tratar a igreja muito mais ou muito menos do que os outros estabelecimentos são. Liquor stores were open, weed stores were open,
How can that be? Lojas de bebidas permaneceram abertas, até mesmo lojas que vendem drogas, maconha, eles continuavam abertas. Yeah, well, I think the main reason is that churches were just sort of not a priority in our government's mind when they're making this. O que eu acho que parece que as igrejas não era realmente uma grande prioridade na mente dos governadores. Now they would tell us that, well, a liquor store is different because you only have a few people in at one time and they're going in and out. Eles podem dizer que o liquor store, que é a loja de bebidas, são diferentes porque eles apenas têm algumas pessoas que entram e saem em horários diferentes. And at a church, you have people sitting for an hour or more, and it's a large group. E numa igreja você tem pessoas sentadas no mesmo juntamento por mais de uma hora ou mais. But I've just been seeing articles today about the airlines. Eu vi hoje um artigo falando sobre as empresas aéreas. And they're still having flights of 3, 4, 5 hours in length. E eles estão tendo voos de 3, 4, 5 horas de duração. People are sitting next to each other. Pessoas estão sentadas próximas umas às outras. Using that tiny little bathroom, which isn't clean on a good day. Que usam o mesmo banheirinho apertadinho que não é limpado o tempo inteiro. So if that's going on, which is as dangerous or more than a church service, se isso está funcionando e está acontecendo, que é muito mais perigoso do que um serviço na igreja, then the churches have to be open to. Então as igrejas devem ser abertas. And the pastors I've talked to, they take this very seriously. They're ready to make sure it's safe and clean and follow the guidelines. E os pastores estão tomando isso seriamente, eles só querem saber que esses lugares nas igrejas sejam bem limpos, estão sendo bem higienizados e coisas assim. We have governors in Brazil that prohibited church online. Nós temos governadores no Brasil que estão proibindo a igreja até mesmo online. Even what we call drive-through in their parking lot, church services, people in their cars, they try to forbid. Até a igreja que a gente só passa de carro e alguns tipos de serviço, eles estão proibindo nas igrejas. And amazingly, the states and the cities where this happened, incrivelmente que nas cidades onde isso tem acontecido, are cities and states governed by communist, socialist governors. Incrível que nos estados que isso tem acontecido são geralmente estados que são governados por socialistas ou comunistas. And it's not so different here in America. E não é muito diferente aqui na América. Yeah, it's very unfortunate that the disease and the response to it has become politicized in many cases. É muito triste saber que esse tipo de acontecimento com doenças desse jeito tem sido politizadas. But I was glad to see in the order that local towns, boards of health, mayors are not allowed to make stricter rules than the governor's order. Mas eu fico feliz em saber que tem algumas cidades, prefeituras e prefeitos e alguns distritos não podem fazer esse tipo de leis que o governo tem feito. Because early on, even at Easter, there was at least one church in Massachusetts. Porque algum tempo atrás, agora na Páscoa, teve uma igreja em Massachusetts that was told by their local board of health que foi ordenada pela prefeitura local that they couldn't have a drive-in service. Que eles não poderiam ter uma igreja em que uma reunião com carros no estacionamento. Uma reunião com carros nos estacionamentos. Right, and the order specifically allows for gatherings in parking lots. E a ordem especificamente dizia sobre em se reunir nos estacionamentos. And just a couple weeks ago, there was another church. E algumas semanas atrás teve uma outra igreja in Dedham, Massachusetts. In Dedham, Massachusetts. Where the pastor was going to have 2 or 3 services of 10 or fewer people.
onde que um pastor foi fazer uma reunião com menos de 10 pessoas. He was a small church and Ele era uma igreja pequena. That way. And the town said he couldn't do that, even though, again, the order only applied to groups bigger than 10 people. E ele não pôde fazer, mesmo que a ordem era que não se pudesse fazer reuniões com além de mais de 10 pessoas. So I think one sort of good practical thing from this order is that at least now there should be a uniform standard that we can all figure out how to use. O bom agora é que daqui para frente nós vamos ter alguma coisa que seja padronizada para que nós possamos usar os serviços de acordo com esses padrões que eles vão elaborar. And I'm hopeful that as things improve, the order will be lifted and we can go back pretty much to normal. E aí eu tô pensando que o mais difícil que possa ser, eu espero que em breve as coisas comecem a voltar ao normal. But if the current situation lasts for, more than a month or 2 months, mas se a situação corrente durar mais de 1 ou 2 meses, I think we'll have to start looking at, another lawsuit on the constitutional issues. Nós vamos ter que procurar executar um outro tipo de processo contra os governos e esse tipo de pessoas que fazem as leis. And I know some people are looking at doing that now, just on the same principle you mentioned, Pastor. E eu estou sabendo que tem algumas pessoas que já estão pretendendo fazer esse tipo de processo de acordo com o que nós vimos que aconteceu alguns tempos atrás. I've actually got another conference call tomorrow afternoon with lawyers from all over the country to talk about that exact question. Eu vou fazer uma videoconferência daqui uns dias para falar exatamente sobre esse tipo de questão. So this is kind of uncharted territory we're all trying to figure out. Isso ainda é um território ainda desconhecido para a gente, então a gente está tentando descobrir o que vai fazer. But we certainly don't want the governor to get in the habit of restricting churches like this. Nós certamente não queremos que o governo comece a ter um hábito de restringir igrejas assim. I wake up one day in America. Eu acordei um dia na América. I was in America. Eu estava na América. And I went shopping on a grocery store. E eu fui fazer uma compra no supermercado. I get a line. E eu entrei na linha. I went to go to the church on Sunday. E eu fui na igreja no domingo. And the church was closed. E a igreja estava fechada. By a government order. Por causa de uma ordem do governador. I said, maybe I'm in China. E eu disse, talvez eu estou na China. Yeah, bizarre times. Because at the same time that the church is closed, the public schools are shut down and everyone has to homeschool too. É um tempo estranho porque ao mesmo tempo que as igrejas foram fechadas, também as escolas foram fechadas. That's another story because we have been fighting for homeschooling for 10, 20 years. I myself have been involved with this in 20 years, fighting for homeschooling, and now Isso é interessante porque a gente tem lutado por fazer escola em casa. É um programa que aqui tem nos Estados Unidos que permite a pessoa fazer escolas em casa para os seus próprios filhos. E agora nós estamos vendo que a solução é isso. Yeah, I don't know that any of us could have imagined the current situation. Eu não sei que nenhum de nós poderíamos ter imaginado nunca essa situação corrente. In Brazil, we are fighting for this homeschooling. Em Brasil, nós estamos também lutando para ver se a gente consegue ter essa escola em casa. Tomorrow we'll have a live with the Minister of Family, Women and Human Rights from Brazil. Okay. Amanhã nós vamos ter uma reunião com uma live, no Facebook. Uma live com quem, Josimar? Com a Damares Alves, a ministra. Com a Damares Alves, com a ministra. E vamos falar sobre... and Damares has been championing in Brazil the homeschooling. A Damares tem sido umas que tem puxado esse homeschooling para o Brasil, esse estudo em casa. The Supreme Court of Brazil last year prohibited. O ano passado, o Supremo Tribunal no Brasil proibiu esse tipo de programa.
And now we have the whole country doing homeschooling. E agora nós temos o país inteiro fazendo escola em casa. There are pros and there are some things that are wrong. Lógico que tem algumas coisas que é a favor e tem algumas coisas que são contra. But Michael, thank you again for you being able to come with us with Andrew. And Michael, obrigado por você ter vindo com a gente com o Andrew. Tell us about what happened in Worcester, specifically at Adams Square Church. Fala pra gente o que aconteceu no Adams Square Church em Worcester. Well, first, I want to say that, people need to realize that what happened on Monday with what the governor said was a major victory in Massachusetts. Eu quero que vocês saibam que o que aconteceu na última segunda-feira é que foi uma grande vitória daquilo que o governador falou, foi uma grande vitória em Massachusetts pra gente. I think a lot of people that fight for the sanctity of life and fight for religious liberty in Massachusetts feel like they have no voice. Parece que as pessoas que se preocupam com a religião e com a igreja em Massachusetts, parece que eles se sentiram que não tinham voz. Com a santidade da vida. A santidade da vida. Sim. But I want people to understand that, Massachusetts, of course, it's known as a liberal state. Lógico, Massachusetts é conhecido como estado liberal. It's also, in terms of the COVID cases, I think it's in the top 5. E parece que em caso do coronavírus em Massachusetts ele é o escala 5. Covid-19, né? Covid-19 é escala 5. But, Massachusetts is one of the states leading now in the nation to reopen the church. E Massachusetts é um dos estados que está liderando nos Estados Unidos para abrir as igrejas. And whether churches decide to open immediately, ou as igrejas decidem abrir imediatamente, or if they wait another few weeks or months, ou eles vão esperar algumas semanas ou alguns meses, they have that inherent God-given right eles têm esse direito herdado de Deus to make that decision. Para fazer essa decisão. And of course, a church can be trusted. Lógico que a igreja pode ser confiável. To be safe. Para ser seguro. To the extent even greater than a Home Depot. Que com certeza seria mais seguro do que ir numa loja de construção, material de construção. And for sure to be safer than a pot shop. E seria muito mais seguro do que num lugar onde se compra maconhas e drogas. And this came with a good amount of work over the past 2 weeks. Isso veio com bastante trabalho nas últimas 2 semanas. We had over 500 pastors sign a letter to the governor. Nós tivemos mais de 500 pastores que assinaram a carta ao governador. We had over 600 people leave a comment online with the advisory board to the governor. Mais de 600 pessoas comentaram online com o governador. We had hundreds of people call the governor's office. Muitas centenas de pessoas ligaram também para o escritório do governador. We had key pastors talk directly to the mayor of Boston. Nós tivemos pastores chaves que conversaram diretamente com o prefeito de Boston. And then you had pastors like Pastor Casey in Worcester. E nós tivemos também pastores como Pastor Casey em Worcester. And what Pastor Casey did was important to this whole strategy. O que o Pastor Casey fez foi muito importante para a estratégia toda. And in many ways, he forced that conversation with the courts. Em outras palavras, ele forçou essa conversão nas cortes. Regarding his First Amendment right of freedom of religion. De falar sobre o primeiro amendment, Josimar. É a emenda da Constituição, né? A primeira emenda da Constituição, o direito, Josimar, perdi. Isso mesmo, direito de liberdade religiosa. Religiosa, isso. Pastor Casey had been meeting on Sunday morning with more than 10 people for the past 4 weeks. O Pastor Casey tem encontrado de manhã com tem feito culto, na verdade, na igreja. Sabe onde que é essa igreja? Na Burnicott Street. That's right. And he took safety standards even far above the CDC guidelines.
Sim, ele tem tomado medidas de segurança muito acima do que a cidade tem exigido. And we were waiting to see who would blink first. Nós estamos querendo saber quem é que vai dormir primeiro, piscar primeiro. Vai ceder, né? Porque o pastor não cede, não. And of course, the city of Worcester and the governor blinked. Parece que a cidade de Worcester e o governador piscaram, dormiram nessa hora. Tiveram que ceder. Tiveram que ceder. Because, like they knew they were being unconstitutional with the Second Amendment, como eles sabiam que eles estavam sendo inconstitucionais com a segunda emenda da Constituição, they knew they were being unconstitutional with the First Amendment. Eles sabiam também que eles eram inconstitucionais com a primeira emenda. So we want people to be encouraged. E nós queremos que as pessoas sejam encorajadas. That the Constitution is still alive and well. Que a Constituição está ainda bem e viva. And we can trust our institutions. E que nós podemos confiar nas nossas instituições. That our forefathers put in place. Que nossos avós, nossos pais colocaram em lugar. To still work. Que os nossos pais estabeleceram e que ainda funcionam. Ele está falando sobre um momento, Mike. Ele está falando sobre a Constituição americana, que ela foi criada por o que nós chamamos aqui dos nossos pais. Foi eles que escreveram a Constituição e eles tomaram cuidado para colocar todos esses direitos nela. Vale a pena você fazer uma pesquisa no Google e pesquisar sobre a Constituição americana dos Estados Unidos e pesquisar sobre as emendas, os amendments da Constituição, e você vai encontrar um modelo para o mundo inteiro. Sorry, Mike. Go ahead. Yeah, so, this should all reestablish our trust that we can work together with these conservative values, even in Massachusetts. Isso faz que a gente possa entender que nós podemos confiar e que podemos trabalhar e confiar nas nossas instituições e naquilo que eles estabeleceram em Massachusetts. And Massachusetts Family Institute plays a central role. E que o Instituto da Família de Massachusetts faz algo muito importante. To bring the church in Massachusetts together. Para trazer a igreja de Massachusetts juntos. And this was clearly seen as pastors from all over the Commonwealth came together to sign that letter. E isso foi muito visível quando todos os pastores vieram para assinar aquela carta juntos. You had Portuguese pastors. Tivemos pastores portugueses. Hispanic pastors. Pastores espanhóis. English pastors. Pastores ingleses. Russian pastors. Pastores russos. Ethiopian pastors. Pastores da Etiópia. Haitian pastors. Pastores asiáticos. African American pastors. Pastores afro-americanos. And more demographics. E muitos outros pastores. That all came together. Que vieram todos juntos para isso. For this common cause. Para essa causa em comum. And we want to continue to speak at churches all across the Commonwealth. E nós queremos continuar falando em igrejas por toda a nação. Whether that be virtual or in person. Sendo ela virtual ou em pessoa. To talk about this common mission. Para falar sobre essa missão em comum que nós temos. And you can see at the bottom of the screen, this is one way you can get in touch with us. Isso você pode ver na parte de baixo da tela aí, que essa é uma forma que você pode comunicar com a gente. And receive helpful resources to protect your religious liberty. E que você vai receber muitos materiais importantes para te ensinar como proteger a sua liberdade religiosa. So lastly, we encourage everyone that's listening, especially in Massachusetts. E finalmente nós encorajamos todas as pessoas, especialmente em Massachusetts, to text the word church ADF. Para escrever a igreja, fazer um text na igreja Church ADF. Em inglês, está aí na tela, viu? É Church ADF para 797979. That's right. Did you just say 797979? Yeah. Okay.
Yeah, Michael, so that'd be great. Michael, people are afraid, pastors are afraid to have their churches open. And I want to encourage the pastors, do not As be pessoas afraid. estão preocupadas de ter a igreja aberta nesses dias. People are afraid that they will be sued or something will come or the police will come and then they will be watched. Processo jurídico que a polícia vai vir, vai fechar e fazer alguma coisa assim. O seu sinal ficou baixo, Deus. Then we are encouraging everyone. Nós estamos encorajando a cada that please do not fear. Não tenha medo. Por favor, não tenha medo. We need to come together and pray. Nós precisamos de nos unir e orar. But the most important thing at this moment, a mais importante coisa que podemos fazer neste momento é agir, é nos unirmos com... Nós temos aí a Massachusetts Family Institute, esses dois irmãos abençoados, nós conhecemos, eu pessoalmente trabalho com eles há muitos anos, desde o primeiro do Chris Minio, depois veio o Michael King, nós trabalhamos com o Massachusetts Family Institute. Irmãos e irmãs, olha para a importância, veja a importância de nós agirmos juntos. Estas cartas que foram enviadas foram decisivas para que o governador do estado liberasse. Mike, I am telling them, Andrew, that this action we did together was crucial, that the governor put the church as a priority in this first phase of opening. Please, if you want to say in 15 seconds, anything you wish, I would like also to thank you, both of you, again, for being with us. Nós perdemos, we have closed the sound. Yeah, you're absolutely right. And, the Bible tells us that the church is like a body with many different parts. Tá ouvindo, Deivison? A igreja é corpo com muitas partes. Yeah. But we're created to work all together. Mas nós somos criados para trabalharmos todos juntos. So I think we saw that. E nós vimos isso here in Massachusetts. Aqui em Massachusetts. Michael? Yeah, I would just say that we are not controlled by a spirit of fear. Nós não somos controlados por espírito de medo. That we have a great hope. Nós temos uma grande esperança. And there's something crucial about the physical gathering of the church. E há uma coisa muito crucial a respeito desses encontros físicos que temos, as nossas reuniões. And let's continue to work together. E vamos continuar trabalhando juntos. To strengthen and protect the family. E para proteger e fortalecer a família. Religious liberty. As liberdades religiosas. And the sanctity of life. E a santidade da vida. In Massachusetts. Em Massachusetts. The last thing really is the last thing. Essa é a última coisa. The governor has give us guidelines, but any mayor, any city can do different stuff, right? No, actually, it's just the opposite. The order says that local authorities are not allowed to make things more strict or harder. Essa pergunta nós estamos fazendo. O governador fez essas orientações que eu compartilhei ontem na live. E as cidades não podem mudar nada nem fazer coisas mais restritas do que essas já são. Ok? All right. Thank you, Davidson, for your help. I think you had a technical issue at the end. Thank you, Mike. Thank you, my friend Andrew. And boa tarde, Estados Unidos. Boa tarde, Brasil. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.